Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de alegria, estamos aqui hoje, nessa tarde, reunidos, com todos os queridos irmãos, irmãs, toda a família, para nós adorar a Jesus, que merece toda a honra e toda a glória, amém? Louvado seja Deus. Queridos e amados irmãos, vamos já entrar na palavra de Deus nessa tarde, amém? Louvado seja Deus. Abra vossas Bíblias, vamos ler em Apocalipse. Louvado seja Deus. Último livro da Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus, do Novo Testamento. Apocalipse, capítulo de número 21. Louvado seja Deus. Livro de Apocalipse, vamos falar sobre o céu. Louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. O novo céu e a nova terra. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Coisas grandes Deus tem preparado para nós. Aleluia. Que diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Louvado seja Deus. Que diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descer do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Amém? Louvado seja Deus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. As graças a Deus que já nos deu vitória por nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, Senhor, meu Deus maravilhoso, altíssimo e eterno Pai que estás nos céus. Nessa noite, ó Deus de poder, ó Deus de milagre, Deus de glória, queremos te agradecer por essa oportunidade, a qual o Senhor nos concede aqui nesta noite de estar na tua presença, ó Pai, para te adorar, para te exaltar, para engrandecer o teu nome santo, ó Deus de poder e glória, ó Deus, muito obrigado, Senhor Pai, pelo céu que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus, ó Pai, às vezes temos tanto a agradecer, que nós esquecemos até mesmo de agradecer sobre o céu, ó Deus, muito obrigado por essa promessa, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Pode sentar nessa tarde, louvado seja o nome do Senhor, adorando a Jesus com uma linda salva de palmas, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lendo o Apocalipse, no capítulo 21, é como se eu estivesse vendo Deus, pelas Escrituras Sagradas, diante da sua obra que Ele criou lá no começo. E quando nós lemos Apocalipse, nós vamos entender como foi que Deus criou tudo. Nós entendemos através de Apocalipse. E por que nós entendemos através de Apocalipse? Apocalipse vai mostrar um pouco qual foi a ideia que Deus teve em criar a terra, a humanidade.
Louvado seja o nome do Senhor. O segredo da criação de Deus, o segredo de tudo ter sido criado, o segredo de tudo ter sido criado pelo poder da sua palavra, pelo sopro da sua boca, tudo que foi criado por Deus, o segredo está aqui, no final. Deus deixou para revelar no final o segredo do começo, o segredo do princípio no fim. E aqui no capítulo 21, João está vendo a visão de um céu e uma terra. Sim, exatamente, uma terra. Mas, irmão Cassius, a terra, sim, terra, mas terra é matéria, não é assim? Não é o que os homens da terra dizem, os inteligentes, os homens da ciência, vai dizer, a terra é matéria, é partícula, é átomo, tudo que compõe a terra, tudo que forma a terra, tudo que é formado por elementos naturais, elementos químicos, tudo, imagine tudo quanto é riqueza de elementos químicos naturais que nós encontramos na terra, você encontra no ser humano. Interessante, Deus pega o homem do pó da terra, Deus pega o pó e do pó Deus forma o ser humano, o homem. Interessante que no ser humano, em que há os elementos, a terra também há os elementos em que há no ser humano. Interessante que a terra, ela necessita de sal, o ser humano também. A terra necessita de açúcar, o ser humano também, nem que seja um pouco controlado também. Tudo que a terra necessita, o ser humano necessita, porque o ser humano foi extraído de lá. Deus tirou da terra, Deus tirou do planeta Terra e forma o ser humano. Deus, ao criar a terra, ao criar o céu, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz no capítulo 1, nós entendemos em Gênesis, que Ele criou tudo no princípio. Ele criou os céus e a terra. O primeiro dia não havia começado ainda. Deus não havia ainda começado o dia. Antes do dia surgir, antes de Deus disser haja, antes de Deus falar surge, antes de Deus disser apareça, Deus já tinha criado tudo que é coisas grandes. Deus havia criado os céus antes do primeiro dia. A Bíblia vai nos dizer, antes do primeiro dia havia algo chamado princípio. Havia um princípio. Mas que princípio é esse? Porque se ele é o princípio do começo, sim, ele é o princípio do começo. No princípio, Deus criou os céus e criou a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a Bíblia vai dizer que ele criou os céus, ali está falando de dimensões. A primeira, como diz o apóstolo Paulo, a segunda, como diz o apóstolo Paulo, e a terceira, ele criou dimensões. Nessas dimensões celestiais, em que Deus foi criando, Deus foi estabelecendo uma hierarquia, essa hierarquia de ordem angelical. Louvado seja Deus, para manter o céu. Agora Deus cria a terra. Deus criou a terra, sim. Não sei de onde foi, nós não sabemos. Nós não sabemos de onde que Deus tirou esse elemento, esse pequeno pedaço de matéria, esse pequeno átomo que compõe grãos que forma a terra. Nós não sabemos de onde ele tirou, mas nós vamos descobrir. Sim, Deus criou a terra, isso é o que importa. Louvado seja Deus. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava-se, movia-se sobre a face das águas. Olha outro mistério aqui que chama a nossa atenção. Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou a água. Havia água. Louvado seja Deus. Segundo diz
o apóstolo Pedro, a terra foi tirada das águas. A terra estava dentro de uma superfície, era uma superfície dentro de outra, dentro de água. Deus tira, Deus separa.